Olá, aqui professor Eliseu mais uma vez com vocês, a nossa primeira aula desse ano, nossa primeira videoaula, e hoje nós vamos corrigir a avaliação diagnóstica que vocês responderam, ok? Nós vamos analisar cada pergunta e a resposta que vocês deram. Outra coisa, antes de continuar, inscrevam-se no canal JAF Conecta e no canal English with Eliseu. Nesses canais vocês vão ter acesso a esses vídeos e todos os demais que nós vamos disponibilizar para vocês. Então espero que vocês tenham uma boa aula. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem colocar no comentário. E outra coisa, coloque seu nome também no comentário, seu nome e sua turma, para que nós possamos identificá-los, ok? Então vamos lá. Então, a nossa primeira questão, a resposta correta foi a primeira opção, né? A maioria optou pela segunda opção. My new job yesterday. Creio que aqui que confundiram, né? A primeira opção falava sobre present simple e a segunda é a estrutura usada para o present continuous, okay? Mas a correta é a primeira opção, present simple. I started my new job yesterday. Por que a correta é o present simple? Justamente por conta dessa palavra aqui, ó. Yesterday é um tempo específico no passado. E nós sabemos que o past simple é uma estrutura que indica uma ação que começou e iniciou no passado. Então, a opção correta é a primeira. Então, só algumas dicas para a gente passar para a próxima. No passado simples nós temos os verbos regulares, que para identificá-los, simplesmente nós vamos acrescentar ed ao final. Nosso exemplo aqui, work, worked, love, loved. Fique atentos que se o verbo já tiver e na sua escrita, só precisamos acrescentar o d, ok? Eu não precisei colocar dois s, loved. Expressões relacionadas ao passado, que é para você identificar, deve aparecer nas frases. Yesterday significa ontem, last month, last week, last, que quer dizer mês passado, semana passada. Então esse last dá a ideia de passado. E também ago, indica passado. 3 years ago, 2 anos atrás. Did and didn't are used as auxiliaries in the past tense. Esses verbos auxiliares, did e didn't, são usados para fazer perguntas e também em negativas, ok? No passado. Então, did and didn't. Próxima. The journalist recorded a video on the street when arrived. A maioria acertou. Was. Lembra, na questão anterior era passado simples. Agora já temos passado past continuous, passado contínuo, que ele é formado pelo sujeito, o verbo to be e o verbo principal com ing. Então, questão correta. Was, o item correto. Had, been, were. Muitas pessoas marcaram, mas correto é essa segunda opção. O jornalista estava gravando um vídeo na rua quando eu cheguei. Então, duas ações. Então, a estrutura do past continuous. Subject, was or were, né, o verbo to be no passado, o verbo principal mais ing, ing. Para a negativa, subject mais was, were, acrescentam not, o verbo e o ing. E na interrogativa apenas a inversão, né? O verbo to be no passado vem primeiro, depois o sujeito, mais o verbo, mais ing. Alguns exemplos. They were sleeping. Sujeito, verbo to be e o verbo principal com ing. Bruno was not working. Bruno não estava trabalhando. Então,
sujeito, verbo to be mais a negação, not, e o verbo principal mais ing. E na interrogativa está aqui, were they studying for the test? Eles estavam estudando para a prova? Então, estrutura, vocês vão usar muito. Próxima. I to school last Monday. Lembra? Last Monday? Observem. Indica passado, olha, essa expressão aqui. Foi para a escola segunda-feira passada. Então você vai escolher qual deles. O correto é o went. Não é o going, nem o goes, nem is going. Agora, por que o went? Se o verbo é o go. Vamos já explicar para vocês agora. Então, mais uma vez, o went é o correto. Tá, vou marcar texto aqui, fica melhor. Went é o correto. Vamos lá. Então, no slide anterior, eu falei sobre o passado simples dos verbos regulares, que bastava acrescentar ed. Contudo, para os verbos irregulares, você precisa memorizá-los. Não tem uma regra fixa, você tem que memorizá-los. Tem várias listas que você pode procurar desses verbos para você memorizar. Eu escolhi alguns aqui para vocês. Passado de go, went, que é o que está lá na questão. Run, ran. Write, wrote. Bring, passado, brought. Become, passado de become, became. Sing, sang. Então, esses são os passados dos verbos irregulares. Tem uma lista grande que você precisa com certeza estudar e com certeza tem muito na internet. Vamos continuar aqui a nossa aula. Próxima questão também envolve passado. Observe a expressão de passado aqui, yesterday. What you were looking for in the library yesterday. Aí a resposta correta, que a maioria acertou, did you find? Lembra, no passado, quando eu vou fazer pergunta, eu preciso do auxiliar de pergunta. No passado, e o auxiliar que eu já falei para vocês é o did. Então, correto, did you find what you were looking for in the library yesterday? Então, a forma correta. Não poderia ser o were, nem o do, porque isso aqui indica presente. É o auxiliar do presente. Okay? E o found, ele é usado em outra estrutura, em outro tempo verbal. Found. Próximo. Então aqui é uma questão simples, né? Vocês deveriam marcar todas as palavras cognatas. O que é uma palavra cognata? É uma palavra que é parecida tanto a pronúncia quanto a escrita e o seu significado também em português. Então são palavras que são parecidas nos dois idiomas. Então, se nós observarmos aqui, quais são as palavras parecidas? Está aqui, ó. Fantastic. E não preciso dizer que é fantástico? Não preciso, porque já é muito parecido, tanto a escrita quanto a pronúncia. Depression, a pronúncia, a escrita é muito parecida. Future, moment, consequences, film. Então, essas foram as palavras, são as palavras cognatas, ou seja, tem a mesma pronúncia ou parecida, né, e o mesmo significado. Então, essas palavras cognatas lhe ajudam na interpretação de texto. Em vários textos você vai apresentar, vai ver muitas palavras cognatas, que com certeza é uma ferramenta para você compreender melhor textos em inglês, ok? Então, apenas 7 pessoas acertaram completamente a questão, marcaram todas. De 112, apenas 7, então vamos caprichar. Próxima. Escolha a forma correta do verbo write in the simple past. Se vocês observarem, né, um pouquinho atrás eu falei, e eu escrevi esse verbo aqui, write. Então, passado de write, forma correta, ele é um verbo irregular. Eu não posso acrescentar ed, ó, não pode ser ed, porque ele é irregular. Written, ele vai estar no particípio. Então, passado é esse aqui, wrote. Essa é a forma correta. Ok? Então vamos para a próxima. Agora, which sentence is grammatically wrong? Qual é a sentença errada aí?
gramaticalmente? 29%, ou que foi muito disputado aqui, né? 29% a marcar as duas primeiras aqui. Mas a correta é essa segunda. Por quê? Justamente por conta do passado. Vamos ver aqui por que essa primeira está errada. They didn't do their homework. Essa aqui está correta. Essa frase está correta. Lembra, a questão está pedindo a errada. Eles não fizeram seu dever de casa. They didn't. E outra coisa, quando eu uso auxiliar, o verbo principal fica no infinitivo, ele não altera nada. Então essa frase aqui está correta. Vamos ver a próxima. Samantha cried all night long. Essa frase está correta, porque passado do verbo cry é cried. Vamos explicar um pouquinho mais ali, daqui a pouco. All night long. Então Samantha cried all night long. E a outra, I was in my house yesterday. Perfeitamente correta. Eu estava na minha casa ontem. I was. Então, a opção errada. Ítalo cried because he lost his cell phone. Então, ele chorou porque perdeu o seu telefone. Mas o erro está aqui. Quando o verbo cry termina, quando o verbo termina em Y, como é que eu faço passado? Eu tiro Y e acrescento IED. Então, por isso que essa frase está errada, justamente por conta da conjugação da grafia do verbo cry. Olha aqui, como eu falei, cry, cried. Próxima. Agora você vai escolher a sentença correta. Sentença correta. A maior parte marcou a terceira, né? Terceira opção. E errou. Qual é o erro aqui? Vamos ver. Why you didn't work so early in the morning? Então, quando nós fazemos pergunta, lembra? O auxiliar vem primeiro. Vem antes do sujeito. Então, o erro está aqui. Deveria ser Why didn't you work so early in the morning? Porque você não trabalhou tão cedo, né? A outra. Why you did work so early in the morning? Mesmo jeito, o did deveria vir antes do pronome you. E a próxima, why did you work so early in the morning last week? Why did you work so early in the morning last week? Qual é o erro aqui? Qual é o erro? Temos dois erros aqui. Um erro, principalmente, né? Está correto, toda a colocação na ordem certa. Porém, observa que o verbo principal está conjugado. Está com ED. E eu falei agora há pouco que quando nós usamos auxiliar, o verbo fica no infinitivo. Então, o correto seria Why did you work so early in the morning? Aí o que está aqui na observação. When we use the auxiliary did, the verb must be written at its infinitive form. When we use the auxiliary did, the verb must be written at its infinitive form. Ou seja, ele tem que ser escrito na forma infinitiva. Beleza? Então, por isso que a correta é a segunda opção. Why did you work so early in the morning last week? Por que você trabalhou tão cedo naquela semana passada, né? Então, observa que did no local correto e o verbo no infinitivo. Agora você vai escolher a forma também correta. Mariana is from Pindoretama. A maior parte acertou, né? Na ordem correta, sujeito, verbo to be e o complemento, né? O predicado. Aqui, o erro. Paulo run from Situema to Cascavel every day. Lembra, terceira pessoa do singular, o verbo precisa alterar. Na regra geral, acrescentaria um S. Então faltou um S aqui no runs. Deveria ser Paulo runs, com Szinho. Luciele is not like to play soccer. Qual é o erro aqui? Quando nós vamos negar, eu preciso do auxiliar de negação, don't, e não is not. No lugar de is not, eu colocaria don't. No caso, doesn't. Luciele doesn't like to play soccer. Por que doesn't? Porque
porque no CL é a terceira pessoa do singular. Thaís and Tainá likes to sing together. Por que Thaís e Tainá likes? O erro. Tira o S. Por quê? Thaís já está no plural. Thaís e Tainá. They like to sing together. Elas gostam de cantar juntas. Então, realmente, a forma correta, a opção correta é Mariana is from Pindoretama. Agora vamos falar um pouco sobre conjunção. Você deveria completar a sentença com o complemento dessa frase. He is extremely rich, but ele é extremamente rico, but a maior parte acertou, colocou he is sad. Alguns colocaram he is happy, he has a big house, he travels a lot. Observe aqui a explicação. The conjunction but means on the contrary and is used to indicate contrast or opposition between elements in a sentence. Então essa conjunção but ela indica oposição. Então tem que ser o contrário do que foi dito anteriormente. Então ele é extremamente rico, but he is sad. Ele é triste, ele está triste. Então a opção correta, he is sad. Então espero que vocês tenham gostado da aula, né? E deixem os seus comentários, as suas dúvidas, né? Também não esqueça de colocar o seu nome e a sua turma nos comentários para a gente perceber quem assistiu a aula, ok? Então, nos veremos na próxima aula. See you later!